Oi, gente, tudo bem? Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui, ó. NVIDIA Broadcast. Deixa eu tirar a ativação da prévia aqui. Acho que tá indo. Tudo certo. Deixa eu ver se a música tá tocando. Tá bem baixinha. Deixa eu abrir a live aqui do meu celular também. Para eu conseguir ler suas mensagens. Twitch. Mas a música está muito baixinha, hein? Acho que nem dá pra escutar direito. Acho que nem dá pra escutar. Nossa, a Khan também tá mó clarão aqui atrás, né? Bom que tá dando pra ver bem meu rosto. Deixa eu fazer um teste, deixa eu ver se os filtros novos estão funcionando. Deixa eu colocar esse flor aqui. Ah, tá dando certo. Só eu que não tô muito centralizado aqui. Piorou. Deixa eu ver agora. Ai, ai. Pronto. Então os filtros estão funcionando. E, gente, se eu errar alguma coisa na live de hoje, exclamação errou. Daí eu vou ser avisado que eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu vou prestar atenção aqui no chat, porque provavelmente vocês estão falando algo importante para mim. Então eu vou parar tudo que eu tô fazendo. E vamos lá então. As últimas lives de Flexbox, a gente tava fazendo esse layout aqui. E a gente estava utilizando esse guia da Lura aqui, né? E a gente parou aqui no Align Content, que a gente tem aqui o Flex Start, Flex End. Então, dependendo de quais atributos a gente colocar, a gente vai ter esse tipo de comportamento. Isso a gente viu na aula, na live número 7. Então, se você perdeu, volte lá para a live número 7 para a gente entrar aqui com conhecimento nivelado. E que eu não vi aqui ainda é propriedades de elementos filhos para baixo. Então a gente vai focar nessa live, para ver essas propriedades em Flexbox. Deixa eu fechar aqui algumas coisas. Já deixa eu abrir também o Visual Studio aqui. Abrir. Vou abrir aqui Flexbox para a gente começar a continuar esse projetinho aqui. Deixa eu abrir também com Live Server, porque daí toda vez que eu salvar a gente vai ver em tempo real o que a gente está fazendo. Eu lembro que na última live esse 4 aqui ele tá um pouco mais para cima. Obrigado pelo follow, Denal010. Obrigado, seja muito bem-vindo. Esse 4 aqui, ele tá posicionado mais para cima, ó, como vocês podem ver o alinhamento dele. Isso aqui acontece porque na live número 7, a gente colocou aqui o Align Items Baseline. Então ele pega todos os textos dos meus elementos filhos e tenta centralizar todos esses textos. Por isso que o 1 ficou alinhado com o 2, com o 3 e o 4. E ele ficou aqui mais para cima.
Aqui eu posso colocar o Flex Start, que eles vão ser alinhados na parte de cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Boa, vocês vão ver melhor. A gente também tem o Flex Ending, que eles vão ser posicionados para baixo. E a gente tem aqui também o Center somente, né? Que eles vão ser posicionados os elementos no centrais, né? Alinhamento central na vertical. A gente também tem o Justify Content, ó. Aqui tá como Center. Agora eu vou falar sobre alinhamento horizontal. Então aqui a gente tem o Space Around, em que eu tenho um espaçamento ao lado de cada um dos elementos, que é o Space Around. A gente tem o Space Between, que eles colocam espaçamento entre os elementos. Oi, Ale, bom dia, tudo bem? Então, o Space Between, você pode reparar aqui que o primeiro elemento fica colado na esquerda e o último elemento fica colado aqui na direita. E o espaçamento é dado entre os elementos. Por isso o nome Space Between. A gente também tem o Space Evenly, que é um espaçamento igual entre os elementos. Ele é meio parecido com o Space Around, mas não é igual. Porque o Space Evenly, essa distância aqui, olha, ela é exatamente igual a entre esse espaçamento. Entre esse espaçamento também é igual. Então, o Evenly, ele vem de igual. Então, ele coloca um espaçamento igual entre todos os elementos. O Around, ele não é igual. Porque esse espaçamento aqui, ele é dado aqui na direita do 1 e na esquerda do 2. Daí aqui acaba sendo o dobro desse daqui, desse espaçamento à esquerda do primeiro elemento. Também tá tudo bem, além. Tô dando um overview aqui do que a gente viu na última aula, pra gente não ficar tão perdido assim. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou trocar o yellow aqui, porque tá muito forte. Eu vou colocar um azul bem clarinho. Deixa eu ver se eu acho aqui um azul. Cyan. Ok. Eu também vou fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil ainda para a gente enxergar, eu vou colocar uma borda aqui de 2 pixels, sólida e preta, em todas as divisões. Ok. Eu também vou pegar os... Olha aqui, gente, ó, uma coisa. O que eu vou fazer agora? Eu quero pegar esse 1 aqui, ó, e quero posicionar ele bem no centro aqui. Então aqui a gente pode também usar o Flexbox para isso. A gente pode falar que dentro dessa caixa, dessa divisória aqui 1, que eu chamo, divisão 1, eu quero que os elementos filhos, que no caso aqui o texto, ele seja flexível. Então se eu colocar aqui o Display Flex, colocar aqui o Justify Content Center e o Align Items Center. Olha onde foi parar meu 1. Exatamente no centro. Então eu vou fazer o seguinte, para não ter que ficar digitando sempre nas divisões, eu vou reutilizar códigos. Senão, eu vou ter que ficar digitando sempre aqui e não vai ser legal. Então eu vou falar aqui para divisão 1, divisão 2, divisão 3
Ale, você tá aí ainda? Divisão 4. Eu vou ter a borda e o comportamento flex para essas 4 divisões. E daí eu vou tirar daqui, ó. Porque a borda e o flex, daí a gente está reutilizando o código, a gente escreve menos, né, pessoal? Olha lá. Ó, o 4 não ficou aqui alinhado centralmente. Porque provavelmente ele tem algum padding ou alguma margem que a gente colocou na última aula que eu tô esquecendo, ó. Ó, padding top 30 pixels. Vamos tirar então também. Ok. Eu vou fazer o seguinte também. Eu quero que a fonte... Vamos deixar a font size bem grande também para a gente poder ver de quais elementos a gente está falando. 20 pixels. Deixa eu colocar 30. Isso. Aqui eu vou deixar como a cor da fonte branca. E vou tirar aqui todas as cores de fontes das outras divisões, para as 4 ficarem brancas. E aí, Lucas, como você tá? Seja bem-vindo. Obrigado pelo lurk, viu? Aqui então a gente vai ter os 3 elementos, os 4 na verdade, com Space Around. Vamos então aqui na nosso guia do CSS da Alura para a gente entender aqui como que funciona as outras propriedades. Então aqui, ó, ele vai falar propriedades para os filhos. Existe uma propriedade chamada order, em que eu vou determinar a ordem que os elementos aparecerão. Por padrão, o Flexbox ele coloca na ordem que o código está escrito. A gente tem uma propriedade aqui chamada order, que parece que a gente consegue colocar um certo elemento na posição que a gente quer. Então vamos supor aqui esse elemento 3. Eu não quero que ele seja terceiro, eu quero que ele seja primeiro. Então existe essa propriedade chamada order, em que a gente coloca aqui o número da posição. Então vamos vir aqui para minha divisão 3 e vamos colocar aqui que a ordem vai ser 0. Não aconteceu nada. O valor padrão é 0. Então deixa eu colocar 1 aqui. Vamos mudar para ver. Ah, entendi, gente. Ó, o que acontece aqui é que o 3 ele foi pro final agora. Então esse order, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a ordem, na verdade, não é tipo assim, o 3 ele não tava na posição número 3. Ó, quer ver? Vou voltar no que tava. Ó, o 3 ele tá aqui, mas não significa que ele tá na terceira posição. Significa que esse elemento tem a posição 0. Então se eu quiser mover ele 1 para a direita, eu vou lá no order e coloco 1. Que daí ele vai 1 para a direita. Então se a gente quiser jogar essa divisão 3 aqui pro início, a ordem precisa ser -1 para ele vir para cá e -2 para ele vir aqui no lugar do 1. Então a ordem aqui é -2. Ah lá, agora o terceiro elemento ficou como o primeiro. Então a gente foi lá e
posicionou ele horizontalmente numa outra posição. Então, order, lembre-se, tome cuidado porque o elemento ele não, a posição do elemento aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar mais uma explicaçãozinha rápida. Essa divisão 2 não indica que a order dele é 2. A ordem de cada um dos elementos sempre vai ser 0. Então, se eu quiser pegar esse 2 e mover aqui no lugar do 4, eu vou ter que andar ele 2 casas para a direita. Então, eu coloco a ordem como sendo 1, 2. Então, aqui eu vou e coloco order 2. E o 2 foi lá pro final. Boa! Excelente. Então a gente viu uma maneira em que a gente consegue ordenar os elementos. Vamos testar isso também na horizontal. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer que dentro da minha divisão aqui azul, ao invés da gente pegar os elementos e eles estarem posicionados horizontalmente, vamos mudar aqui a direção do flex, vamos colocar ele para ser coluna. Eita, escrevi errado aqui. Column. Daí olha aqui, olha. A Lê resgatou hidratação, tava precisando tomar água mesmo. Então agora os nossos elementos ficaram alinhados à esquerda. Desculpa, ficaram alinhados verticalmente. A direção deles é verticalmente. Então vamos pegar e mudar as ordens agora para ver se o 2 sobe ou se o 2 desce, alterando os números das posições. Eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar esse 4 e colocar aqui na posição número 1. Desculpa, aonde está esse elemento número 1? Então, a posição do elemento 4 aqui é 0. Então, eu preciso colocar a ordem -1 para ele subir, -2 para subir mais, ordem -3 para ele ocupar o lugar do 1 aqui. Então, na divisão 4, vamos colocar order -3 para ver se ele sobe. Ah lá, subiu. Ficou até uma escadinha agora, né? Então o order, gente, ele funciona tanto para vertical quanto para horizontal, dependendo de como os seus elementos estão flexibilizados na tela. Excelente. Vamos voltar como estava antes, para a gente seguir para a próxima... Nossa, eu sempre esqueço. Propriedades. Vamos lá. Então tem uma propriedade chamada Flex Grow. Deixa eu mandar esse link aqui para vocês no chat. Muito legal porque é bem desenhado, facinho de entender. O Cantoril saiu de live? Ah, não tá aqui ainda. Define a habilidade de um item Flex Item de crescer caso necessário. O valor dessa propriedade é um valor numérico sem indicação de unidade, que serve para cálculo de proporção. Este valor dita a quantidade de espaço disponível no container que será ocupado pelo item. Se todos os itens tiverem Flex Grow definido em 1, o espaço remanescente no container será distribuído de forma igual entre todos. Se um dos itens tem o valor de 2, vai ocupar o dobro de espaço do container com relação aos outros. Ou pelo menos vai tentar fazer isso.
Valores negativos não são aceitos. Eu vou fazer o seguinte então, gente, ó. Vamos... Eu tenho esse número 2 aqui. Vamos tentar colocar Flex Grow 2 para ver se ele dobra de tamanho. É Flex Grow mesmo? É. Então bora lá. Flex Grow 2. Ele mais que dobrou de tamanho. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aqui. Vamos tentar entender aqui. Deixa eu colocar Flex Grow 1 para ver o comportamento. Mesma coisa. 0 é o valor padrão. Se todos os itens tiverem Flex Grow definido em 1, o espaço remanescente será distribuído de forma igual. Então eu tô achando aqui, se todos ficarem Flex Grow 1, quer dizer que nada vai mudar, porque o Flex ele vai distribuir o espaçamento em branco. Na verdade mudou, ele tirou os espaçamentos em branco. Vamos ir no 2 agora e colocar aqui 2. Ele dobrou de tamanho. É, gente. Parece que não muda muita coisa, não. Ah, mudou sim. 2. 3. Então aqui, ó, gente, é o seguinte. Pelo que eu entendi, se eu não tiver Flex Grow aqui, ele vai pegar a minha propriedade de Justify Content que tem aqui e ele colocou. Deixa eu colocar aqui o Space Even e mostrar para vocês, ó. Então eu tenho um espaçamento igual aqui, aqui, aqui e aqui. Então o Flex Grow ele vai meio que quebrar essa propriedade aqui, porque ele vai fazer com que a gente não tenha espaçamento nenhum entre os elementos. Então se eu pegar, acho que aqui colocar Flex Grow aqui dentro da divisão 2, ele pegou todo aquele espaçamento branco que tinha do lado esquerdo, direito de cada um dos elementos e jogou todo esse espaço em branco dentro do 2. Se eu pegar esse Flex Grow 1, todo aquele espaçamento do Space Inveling vai ser aplicado dentro da divisão 3, ó, se eu colocar aqui. Então o 3 pegou todos aqueles espaços e jogou para dentro dele. Se eu fizer isso aqui para o 4, o que vai acontecer? Agora eu tenho o Flex Grow aqui na divisão 3 e na divisão 4. Então o CSS vai pegar todo aquele espaço em branco e vai dividir ele de maneira igual dentro da divisão 3 e dentro da divisão 4. Então vamos supor assim que o meu espaçamento em branco lá tinha 400 pixels, se fosse contar e somar todos os espaços em brancos. Como eu estou colocando Flex Grow agora dentro de 2 itens, esses 400 pixels, 200 vai ir para dentro da divisão 3 e 200 vai ir para dentro da divisão 4. E daí a divisão 3 e a 4, ela absorveu todo esse espaçamento que tinha. Agora vamos por aqui, ó.
Eu vou colocar uns comentários aqui para me ajudar, gente. Ah, eu não vou comentar não, na verdade mudei de ideia. Então 200 pixels veio para cá e 200 pixels veio para cá. Agora se eu colocar aqui Flex Grow 2, ele vai pegar o dobro e vai colocar aqui o dobro do espaçamento. Deixa eu fazer um cálculo simples. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Então eu tenho 400. E vou dividir por 3 agora. Então essa divisão 4 vai pegar 133 pixels do espaçamento branco e vai colocar aqui. E a divisão 3, por estar Flex Grow 2, vai pegar o dobro dos espaçamentos. Ops. E vai colocar aqui dentro da divisão 3. Então, é assim, gente. É meio confuso. Eu acho meio confuso, sim. Na dúvida, se vocês quiserem, por exemplo, pegar e colocar Flex Grow 1 para todos os elementos, na teoria, esses 400 pixels, que é um exemplo que eu estou dando para vocês de espaçamento em branco, se você colocar Flex Grow 1 para as 4 divisões que tem aqui, ele vai distribuir para dentro do elemento um tamanho igual. Então, no caso aqui, se for 400 pixels de espaçamento, 100 pixels vai vir para cá, 100 pixels para cá, 100 pixels para cá e 100 pixels para cá. Vamos ver como funciona se a gente colocar Flex Column, Flex Direction Column. Então agora tudo que está na horizontal, eu quero que fique na vertical. Aqui, gente, reparem numa coisa, ó. Eu não tenho espaçamento nenhum aqui entre os meus elementos, ó. Então, entre o 1 e o 2 eu não tenho espaçamento. Entre o 2 e o 3 eu também não tenho. Entre o 3 e o 4 eu também não tenho. Então, o Flex Grow não vai servir de nada aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho como altura 60 Visual Width. Deixa eu colocar 80 para ver se sobra espaçamento. Não sobrou espaçamento. 90. Pronto, agora a gente tem uns espaçamentos aqui. Vamos usar o Flex Grow então. Deixa eu ver se ele fala se é horizontal ou vertical. Não fala. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esse número 4 aqui, vamos dar um Flex Grow 1, porque dele vai pegar todos esses espaçamentos aqui entre os elementos e vai jogar tudo no elemento 4. E dele vai ficar maior de altura. Vamos dar uma olhada se dá certo. Flex Grow 1. Ah lá, ó, o 4 pegou todos os espaçamentos e aumentou o tamanho dele. Se eu quiser pegar esse espaçamento e também colocar aqui no elemento 2, eu venho aqui no divisão 2, Flex Grow 1 também. E daí ele dividiu aqueles espaçamentos entre o elemento 4 e entre o elemento 2. Então o Flex Grow funciona tanto para Flex Direction Row quanto para Flex Direction Column. Vou voltar aqui. Acho que a gente já passou também pelo Flex Grow. Vamos ir para as próximas propriedades. Flex Shrink.
Define a habilidade de um flex item de encolher se necessário. Valores negativos não são aceitos. E esse aqui ele não passa nem um desenho pra gente tentar entender, né? Mas vamos lá então. Vamos pegar o elemento número 2 e vamos aplicar aqui o Flex Shrink para ver o que acontece. Flex Shrink 1. Não aconteceu nada. 2. Nada. 0. Nada. Aqui ele fala, define a habilidade de um flex item de encolher caso necessário. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o flex shrink 1 e na divisão 3, que é a maior delas, eu vou colocar um flex shrink 2. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou ver como eles vão se diminuir, né? Se a tela for ficar menor. Ó, você repare, gente, ó. Olha o que tá acontecendo aqui. O 4 e o 1, o tamanho deles estão fixos. O 2 e o 4 não tá. Então, ó, eu tô diminuindo aqui. Você vê que o 4 e o 1, ele permanece a... Não, acho que não, né? Acho que ele tá diminuindo também, não? Tá sim. Mas ele tá diminuindo muito pouco. Deixa eu tirar aqui o Flex Shrink e vamos ver o comportamento sem o Flex Shrink. Ó, o 1 diminui junto com 2, junto com 3 e junto com 4, ó. Então todos eles estão diminuindo, ó, proporcionalmente. O que acontece é que, por exemplo, assim, ó, se eu for pegar nessa divisão menor e colocar o Flex Shrink, sei lá, um valor bem alto, 5, ele vai ser o primeiro a diminuir. Tipo assim, ele vai diminuir muito mais rápido a proporção dele do que os outros. Ó, vamos ver, presta atenção no 4 aqui, gente. Ó, o 3, 2 e 1 ainda tá praticamente do mesmo tamanho e o 4 ele tá diminuindo bem rápido, ó. Pronto, ó, já diminuiu tudo. Então o Flex Shrink serve realmente para isso, para você definir, vamos supor assim, a prioridade que você vai diminuir os elementos. Então vamos supor aqui, eu coloquei que a divisão 4 ela vai diminuir Flex Shrink 5. Agora eu não sei dizer se é tipo assim a quantidade de vezes que ele diminui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar por essa divisão 3 ser a maior delas, vamos colocar para ela diminuir o mais rápido. Então vamos colocar aqui o Flex Shrink 5 nela. Só para confirmar. Agora presta atenção no 3. Acho que o 3 vai diminuir bem mais rápido que os outros. Olha lá, ó. O 4, o 2 e o 1 quase não diminuíram. Agora que eles começaram a diminuir, ó. Aqui é muito pouquinho. Depois o 3 diminuiu totalmente. Bom. Oxi. Ah, o Pokémon tá online, que da hora. Jogar minha raid pra ele depois.
Cantoril tá online também. Top. Então, gente, ó, muito legal. Eu gostei dessa propriedade porque a gente consegue flexibilizar também, olha, quando os elementos forem diminuir na tela. Então, você vê que tudo é flexível com o Flexbox, né? Então, ó, vamos colocar aqui talvez a de Flex Shrink 1 para todos. Daí todos vão diminuir exatamente Flex Shrink 1. Todos vão diminuir exatamente iguais. É como se não tivesse Flex Shrink. Ó. É isso aí. Agora se eu quero que o 3 for mais rápido, coloco aqui 2. Daí o 3 vai diminuir mais rápido que os outros, ó. Realmente. Se eu quero que ele diminua mais rápido ainda, vou colocar um número 10 aqui, por exemplo. Ó. Ele é o primeirão. Resgatei um filtro rosa aí pra vocês verem que legal. Tem suco de manga aqui do lado. Deixa eu tomar um pouquinho. Enquanto isso eu vou ler o Flex Bases pra vocês. O Flex Bases define o tamanho padrão para um elemento antes que o espaço remanescente do container seja distribuído. Pode ser um comprimento, por exemplo, 20% ou 5 REM, etc. Ou uma palavra-chave. A palavra-chave alto significa observe minhas propriedades de altura e largura, o que era feito pela palavra-chave main-size, que foi depreciada. A palavra-chave content significa estabeleça o tamanho com base no conteúdo interno do item. Essa palavra-chave ainda não tem muito suporte, então não é fácil de ser testada, assim como max content, min content e fit content. Aqui, gente, eu acho que o pessoal da Lura ficou cansado já de tanto escrever que aqui eles não explicaram tão bem mais. Mas vamos lá, vamos colocar na prática, vamos descobrir o que é. Vamos lá, Flex Bases, então, ó, define o tamanho padrão para um elemento. Aqui, para todas as minhas divisões, eu já tenho um comprimento e uma largura. Então eu já estou vindo aqui definindo. Eu não sei se vai funcionar o Flex Bases, porque eu já tenho isso daqui definido. Porque ele está falando exatamente isso, definir um tamanho padrão. E eu já estou definindo, mas vamos testar aqui e vamos ver o que acontece. Na divisão 3, Flex Bases. Vamos colocar aqui 50% para ver o que acontece. Mudou. Mudou algo, ó, porque se eu tirar e salvar, ele aumenta de tamanho. Como ele aumentou de tamanho, deixa eu inspecionar ele aqui. Tô curioso para ver. Então aqui ele tem 406 de largura. Se eu tirar o Flex Bases aqui, ele tem 300.
Eu acho que eu já sei o que é isso, gente, ó. Sem o Flex Bases, presta atenção aqui, ó. Eu tenho essas larguras aqui num certo espaçamento. Quando eu coloco o Flex Base 50, você reparou que o espaçamento ficou pela metade? Ó, é exatamente a metade, se eu não me engano. E daí, como eu coloquei o Flex Base 50, ele vai pegar 50% de todos esses espaçamentos e vai jogar dentro do 3. Se eu colocar aqui, ó, Flex Bases, vamos colocar 40%, vamos supor. Presta atenção que eu acho que esse espaçamento aqui vai ficar um pouquinho maior. Porque ele vai pegar só 40% do espaçamento e vai jogar aqui dentro. Daí aqui vai ficar com 60% do valor original. É, ficou um pouco maior. %10? Não, não, calma aí. Ficou diferente, meu. Como eu tô colocando 10% e o elemento tá em toda a tela, eu tô achando que ele tá pegando o tamanho do pai, né? Que tá a tela inteira. Então se eu colocar Visual Width, é a mesma coisa de porcentagem aqui nesse caso, ó. Entendi. Então esse 10% não é 10% do espaçamento entre os elementos. Esse 10% é de toda essa tela azul que você tá vendo aqui. Então ele pega 10% da tela, joga dentro do 3 e coloca ele como largura do 3. Então aqui, ó, eu tenho 812. Se eu colocar aqui 10%, não, calma aí, tô no Flex Shrink. Deixa eu tirar isso daqui, gente. É da propriedade anterior. Me confundiu aqui agora. Oi, Afrotender, tudo bem? Boa tarde já, né? Como você tá? Então aqui, ó, tem 812. Se eu pegar aqui a divisão 3 e colocar um flex base de 10%, ó, tá vendo que o meu tamanho do elemento ficou 81.196? Isso aqui... Oi, tô bem? Ah, beleza. Excelente. A gente tá quebrando um pouco a cabeça aqui com Flexbox, porque tem umas propriedades novas. Na verdade, não é novas, novas pra mim, né? Que a gente ainda não viu nas lives passadas, que é o Flex Grow, que a gente viu. Na verdade, a gente começou hoje por Flex Order. Aqui também tem o Flex Grow, Flex Shrink e o Flex Bases. A gente tá aqui no Flex Bases agora. A gente tá tentando entender o que é, porque no site da Lura tá um pouquinho confuso. E eu acho que eu acabei de descobrir aqui, ó. Porque o Flex Bases, ele pegou aqui o paizão aqui, que é a minha divisão Flex, que tem 812. Quando eu coloquei que eu tenho aqui um Flex Bases de 10%, ele pegou 10% de 812, que é 81.2, e jogou isso
de largura aqui da minha divisão 3, ó. Daí minha divisão 3 ficou com 81.196. Então, a partir do momento que a gente coloca esse Flex Bases 10%, ele matou essa propriedade width aqui pra mim, porque eu já tinha fixado que ia ser 300 pixels de largura. E ele matou essa propriedade, é como se não tivesse existido, ó. Tá vendo? Agora, se não tiver o Flex Bases 10%, ele considera os 300 pixels. Então, vamos por assim, ó. Vamos fazer o seguinte, um teste. Se eu tirar todas as minhas larguras pré-fixadas e falar aqui que eu quero que na divisão 3 eu tenha, vamos supor aqui, quanto que é 100 dividido por 4? 25. Se você colocar Flex Bases 25 em todos eles, eu vou ter todas as minhas divisões. Aqui já tem, né, na verdade. Todas as minhas divisões vai ter 1/4 da tela. E ficou exatamente isso, ó. Independente se eu diminuir e aumentar aqui o horizontalmente, todos eles vão ter 1/4. Isso é interessante, gente. Porque quando eu tava querendo fazer muito essa parte de quebrar assim o conteúdo para dar uma largura fixa, eu tava utilizando o grid, na verdade, né? O grid, eu falava aqui que cada uma das colunas, que é o grid template columns, que a gente não viu ainda, a gente vai ver depois. O grid column, ele vai ter 1/4 de largura. E eu consigo ter esse mesmo comportamento utilizando flex aqui, ó. Então eu posso colocar que o flex basis é 25%, que é 1/4, né? Top. Gostei. Gostei desse daqui. Foi difícil um pouco entender, mas depois que a gente entendeu, ficou legal. Só que aqui também, gente, é o seguinte, vocês precisam ver que ele matou, além da nossa largura de cada uma das divisões, ele não considera mais esses espaçamentos aqui, ó. Não, na verdade, acho que deve considerar sim. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a minha divisão 4 e falar que eu só quero 10% da tela, vai sobrar 15% em espaçamento. E esse 15% foi distribuído igualmente entre os elementos. Então ele não mata o Space Evening não, gente, ó. Space Evening também é importante. Porque ele deixou aqui os 15% restante como bordas entre os elementos. Muito legal, gostei. Vamos então para as próximas propriedades. Deixa eu voltar no que estava aqui. Tirar o Flex Shrink. Flex Bases. Salvar. Voltou como estava antes. Legal. Já almoçou já, Frotender? Flex. Flex é a propriedade, é o atalho para Flex Grow, Flex Shrink e Flex Bases combinadas. O padrão é 0, 1 alto, mas se você definir com apenas um número, é equivalente a 0 e 1.
Ah, aqui tá falando também, ó, que é recomendado a gente utilizar essa propriedade ao invés de ficar definindo separadamente o Flex Grow, o Flex Shrink e o Flex Spaces. Entendi. Entendi mais ou menos. Porque aqui tem esse none aqui, né? Mas vamos lá, talvez o Visual Studio nos ajude a entender aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a minha divisão 3, vamos colocar somente flex aqui. E aqui, vamos fazer assim, ó, o padrão é 0, 1 e alto. Então, se eu colocar 0, 1 e alto, nada vai mudar se esse é o padrão. Cadê ele aqui, ó? Aqui. Realmente, nada mudou, ó. Então, vamos lá. A primeira propriedade é o Flex Grow. O Flex Grow, a gente viu que ele pega todos os espaçamentos e coloca e aumenta o elemento. Então, se eu mudar aqui para 1, ele vai pegar o meu 3 e vai pegar todos os espaçamentos, ó, e tá colocando dentro do 3. Beleza. Entendido. A segunda propriedade é o Flex Shrink. Então lembra que o Flex Shrink a gente colocou 5 aqui no elemento 3? Que quando eu coloco 5, ele vai... Quando eu diminuir a tela aqui, ele vai ser o elemento que vai diminuir mais rápido de tamanho. Então, ó. Olha aqui. Ele meio que diminuiu todo o 3 antes de diminuir os outros elementos. Se eu deixar aqui como 1 padrão, você vai ver que é diferente. Que ele vai diminuir todos os elementos juntos, ó. Tá vendo? Quando eu coloco 5 aqui, ele diminui o 3 mais rápido. Ó. Ó, o 3 é o mais rápido a ser diminuído. E a último elemento é o Flex Bases. Vamos pegar aqui que ele tem 50% da tela. Então, vamos pegar aqui no alto e vamos colocar 50 Visual Width. Então ele sempre vai ter metade do tamanho da tela, ó. Não deu muito certo não, mas é porque eu preciso apertar Enter aqui, ó. Não, também não é isso não. Tá, eu entendi. É porque aqui no caso, ó, eu já tenho fixado todos esses outros tamanhos. Por isso que não tá dando muito certo esse alto aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para... Se eu colocar aqui, por exemplo, 50% da tela, nos outros aqui, eu vou ter que colocar talvez aqui um flex bases de... Vamos supor... Deixa eu ver, 50% da tela sobrou 50%. Então, esse 50% dividido por 3, eu vou ter 15 e pouquinho. Eu vou colocar 15% em cada um deles aqui. Que daí essas divisões aqui vai ter 15% do tamanho da tela. E o 3 aqui vai ter 50%. Então, olha, tela grande, o 3 tá grande. Ó, agora sim, ó.
390, metade de 390 Não, deu errado, não? Tem 98 aqui. Deixa eu pensar, gente, ó. O Flex Basis, ele pega o tamanho do pai e coloca para o tamanho do elemento. Então, aqui tem um Flex Basis de 50. Aqui tem 15, aqui tem 15 e aqui tem 15. Então 50 mais 15 com mais 15, 80 com mais 15, 95. Ainda sobra 5%. Esse 5% seria espaçamento. Deixa eu ver se tem alguma margem, algum paging aqui, ó. Tem uma margem de 8 pixels aqui no body, ó. Então, deixa eu tirar essa margem aqui, porque ela pode estar atrapalhando a gente. Deixa eu colocar body. Margem vai ser igual a 0. Não tem mais margem. Então, se eu... Ah, calma aí. Eu tô achando aqui, gente, ó. Lembra que esse 5 aqui é a velocidade com que a divisão 3 vai diminuir? Como ela tá diferente das outras aqui, esse 50% aqui ele é interferido também, porque esse 50% já diminuiu mais rápido que os outros. Então aqui o padrão é 1. Então eu vou deixar o padrão mesmo 1. E aqui sempre vai... O 3 agora sempre vai ter que ter 50% da tela. Mas ainda não foi. Salvei aqui. Deixa eu deixar aqui no padrão também. Vamos ver como que vai ficar. Ó. (81) de largura. (81) de largura e a divisão pi tem 170. Pode ser as bordas agora, mas acho que deu certo sim, ó. 137 de largura. E o pai tem 275. Deu certo. Deu certo sim, gente. Então, deixa eu só pegar essa divisão 3 e alterar aqui agora para 1. Para ele pegar todo o espaçamento em branco e jogar para dentro dele. Aqui eu quero que o 3 diminua 5 vezes mais rápido. E ele sempre vai ter 50% da tela. 63. Deu certinho. Então a gente só precisa tomar um pouco de cuidado aqui, ó. Porque essa propriedade aqui para ele diminuir mais rápido, ele interfere no Flex Basis que está aqui do lado direito. E esse daqui também, olha, que é o Flex Grow, ele também vai interferir, porque além desse 50%, ele vai pegar o espaçamento em branco que tiver, ó. Então aqui, se eu trocar aqui para 0, aqui eu vou ter o 3 exatamente 50%, ó, 411, 823. Ele está exatamente 50% a largura da tela, por conta desse código aqui, ó, 50%, que é do Flex Basis. Mas se eu colocar um aqui, ele vai pegar... calma aí.
Coloquei um no lugar errado. Se eu colocar um aqui, ele vai pegar o espaçamento da tela, que antes tinha um pouquinho, e vai colocar dentro do 3. Daí o 3 vai ter um pouco mais do que 50% da tela, ó. 436, 823. Você vê que ele já está um pouquinho maior que 50%. Então, essa propriedade flex, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela realmente é a combinação das outras três. A Lura pede aqui para não utilizar as propriedades sozinhas. Ela prefere que você utilize aqui somente a abreviação flex. Mas a gente precisa tomar cuidado porque esse primeiro interfere no segundo e o segundo interfere aqui no terceiro. Legal. Gostei bastante, hein? Deixa eu colocar 0 e 1 aqui. Muito bom. Vamos lá então. Vamos voltar tudo como estava antes para a gente ir para a próxima. Esse body margem 0 eu vou deixar. Ah, mas eu não vou deixar agora porque eu vou perder os meus widgets pré-definidos já. Esse daqui eu não preciso de você. Vamos ver o que mais que falta. É isso aí. Agora eu adiciono aqui body margin 0. Pronto, voltamos à estaca 0. Aqui a gente tem a última Aqui é a última propriedade, que é o Align Self. O Align Self, ele pega... a gente viu que existe o Justify Content, né? Deixa eu mostrar aqui. Ah, não, calma aí. Primeiro eu vou fazer o Flex Direction Column para eles ficarem aqui. Ah, não. Desculpa. A gente tem aqui o Justify Content e tem o Align Items. O Align Self, que é essa propriedade aqui, ele pega somente um dos elementos e posiciona ele na tela. Então aqui o Align Center está todos eles posicionados no centro. Se eu pegar aqui e o Align Item ser Flex Start, todos eles vão ficar alinhados aqui em cima. Se eu pegar todos e colocar Flex End, todos eles vão para baixo. Vamos falar que o 3, vamos subir aqui a divisão número 3 para cima. Então aqui a gente tem o Align Self, e aqui eu vou colocar Flex Start. Então o 3 aqui foi o único elemento que subiu, porque a gente tá pegando somente esse elemento e fazendo o alinhamento dele. Não existe existe o Align Self. Será que existe o Justify Self? Acho que existe, hein? Vamos colocar aqui Flex Start também para ver. Self Start não. Eita, deixa eu começar a digitar de novo aqui. Justify Self. Ah, aqui não tem Flex Start. Ah, tem sim. Nada mudou, ó. Tem um Self Start. Deixa eu ver o que é o Self End. Também nada mudou. Beleza. Vamos tentar fazer o seguinte, então, ó. Quando a gente joga aqui para Align Items, não, desculpa, Flex Direction Column, isso aqui fica em formato de... Deixa eu colocar Flex Center aqui.
aqui eu vou colocar 90% a altura. Então aqui, ó, o Flex, o Align Item Center centralizou. E o Align Self Flex Start jogou o elemento 3 para minha esquerda, que é pro meu... que é o Start aqui, né? Se eu colocar End aqui, ele vai para cá. Certo. Fiquei curioso para saber o Justify. É Self-Justify? Justify traço self. Vamos ver o que é isso daqui? E daí a gente termina a live e vai fazer uma raid legal. Pokémon Online. Cantoril jogou pro Tá Irritado. Ah, eu não sigo o Tá Irritado. Deixa eu dar um follow nele aqui. Vamos ver se ele fala meu nome na live. Tá irritado a DW Toledo? Valeu, DW Toledo. Agora funcionou a musiquinha. Valeu pelo follow. Nós estamos aqui apanhando A gente faz com carinho, põe uma imagem bonitinha nela, cadê? Já nem quer abrir mais. O legal que o Tá Irritado é criança também, e gente. ela faz esses trem com a gente. Tem muita criança na Twitch e criança boa programando muito. Legal. Vamos então lá, Justify Self. Vamos lá então, Justify Self. Nós temos o centralizado, Start, End, Stretch. Vamos ver se eu entendi. Deixa eu voltar no que tava. Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos ver se voltou. Center. O meu 2, ele tá aqui centralizado. Calma aí, Space Evenly, certo? Então se eu vier aqui no Justify Self, deixa eu ver aqui no exemplo qual que ele fala. Start e End, ó. Não é nem Flex. Então vou colocar Start aqui. Nada mudou. Mas é por conta do meu Space Even aqui, eu acho, hein? Vamos ver aqui. Divisão 2. Nada mudou aqui. Deixa eu tirar aqui. Vamos pegar o 4 que tá aqui no final. E vamos jogar ele pro final para ver. Então vamos lá. Justify Self End. Não ficou do jeito que... Ah, calma aí, eu preciso tirar aqui. Eu tirei no inspetor, mas não tirei aqui. Não deu certo, não. Vamos ver aqui, então.
Não tem código aqui, gente? Eu queria ver alguns códigos de exemplo. Exemplo, ó, então a gente tem o first child, second child, 30 e 40. Aqui no article, que é o pai, que tem uma class chamada container. Ah, mas aqui ele está criando colunas, né? Ó, usando o grid. O grid eu ainda não mostrei para vocês, gente. Ele usa o justify self. Será que o justify self é só para grid, então? O grid aqui no caso, gente, é o seguinte, ele... Tá vendo que tem duas colunas aqui, ó? Na coluna 1 aqui nós temos esse box 1 e 3. E na coluna 2 tem aqui o 2. O que ele está falando é que ele criou um grid e aqui pro elemento 1 ele consegue alterar a posição dele, mas aqui está dentro de um grid, não está dentro do Flexbox, entendeu? E aqui ele não é claro se isso daqui só funciona para dentro de grid ou se dentro de Flexbox também. No CSS, por que não há uns Justify Items e não há Justify Self Contents? Então, acho que já está claro aqui que não existe Justify Self para CS Blocks. Eu nem vou perder meu tempo aqui então, tentando entender por quê. Porque essa live é mais pra gente conhecer propriedades novas e não, tipo, tentar ficar procurando problema onde não tem, né? Mas beleza então, gente. Quando eu começar as lives de grid, deixa eu ver se já são as próximas. Ah, eu já fiz de grid? Não. Preciso adicionar uma de grid aqui, gente, ó. Grid é logo em sequência, então. As próximas lives a gente vai falar de grid, daí a gente vai falar sobre esse Justify Self. Então, essa propriedade aqui a gente consegue utilizar dentro de grid, não em CS, em Flexbox. É isso então. Acho que por hoje tá bom, a gente aprendeu bastante, fechou aqui o exemplo de Flexbox. Vamos jogar vocês para alguém. Vamos lá pro Tá Irritado, que ele tem pouca gente, o Pokémon já tá com 91, né? E é isso, gente. Obrigado quem compareceu. Fiquem aí ainda, que eu vou jogar vocês na live aí do Tá Irritado. Tipo é o Sif não, Switch. Até mais, gente. Obrigado por tudo, viu? A gente se vê em breve na próxima live.